tudo bem? Eu sou Moisés William, estudante de design gráfico pela UNA, aqui em Contagem, Minas Gerais, e hoje eu estou aqui com um presente incrível para você. Uma aula sobre o valor do design e uma exposição real da vida de um designer, sob a ótica de um monstro da produção visual, que eu já apresento para você. O Vida e Carreira, idealizado pela minha faculdade, nos propôs um desafio emocionante: entrevistar um profissional da área que nós escolhemos. Eu então corri para a maior referência do design gráfico que eu tenho na minha vida. Ele é produtor visual há mais de 10 anos. Hoje, CEO da Prumo Design, uma empresa focada em design estratégico. Eu me refiro ao brabo Filemon Paulo, que de quebra é meu primo. Eu mandei algumas perguntas para o Filemon e ele, com muita atenção e muito carinho, respondeu a todas elas com extrema dedicação. Então, irmão, de novo, muito obrigado, mano. Obrigado mesmo. Bom, eu espero que você goste do vídeo e que você possa aprender muito com esse conteúdo riquíssimo que o Filemon trouxe pra gente, assim como eu aprendi demais. Bom vídeo! E aí, Moisés, beleza? Que bom, prazer falar com você. Vou responder as perguntas aqui, tá? Vamos lá, primeira pergunta sobre o design gráfico. Eu acredito que o design gráfico, ele tá muito mais além do que uma obra de arte, algo mais artístico, tá? Claro que faz parte, né, uma arte bonita, estética, criativa, isso faz todo sentido. Mas, falando do design gráfico, tem muito mais a ver com o mercado atual. Aquela arte pode ser esteticamente muito bonita, mas ela precisa se encaixar no mercado onde ela está atuando. Você concorda? Então, o que acontece? Muitas vezes, o design gráfico, para mim, hoje, é conseguir traduzir e resolver problemas visuais, né? Traduzir uma comunicação de uma forma estratégica, de uma forma funcional. Não apenas com artes bonitas, tem que ter, lógico, faz parte, mas algo que converse com o mercado, algo que vai se encaixar. Então, às vezes, pode ser que algo, né, no mercado seja padronizado, né? O design vai entrar com uma arte estratégica, uma arte bonita, mas que vai talvez melhorar aquele padrão ou vai trazer alguma coisa criativa dentro daquele padrão que o mercado já tem. Então o design gráfico, para mim, hoje, ele é isso, ele é mais solucionar problemas de forma visual e estratégica. Como eu me defino na minha profissão hoje? Eu sou formado em design gráfico desde 2012. De lá para cá, eu atuei em algumas agências de publicidade, agências de design, até conseguir montar o meu próprio negócio, que é a Prumo Design. Hoje, a minha principal atuação está mais nesse lado de direção de arte e atuando como UI UX design. São duas áreas um pouco de perto, né, mas um pouco distintas. Mas como direção de arte, a minha intenção é conseguir traduzir ou facilitar a vida do designer que trabalha comigo, o pessoal que trabalha comigo, para fornecer principalmente as melhores opções ou as melhores ideias, traduzir o briefing do cliente, sugerir opções de ideias, participar da parte mais conceitual, algo mais nesse sentido. E com o UX Design a ideia é tentar solucionar problemas mesmo. Então, pegar projetos de site, sistemas, entender qual a dor do cliente, entender qual que é os principais desafios e juntar aí as melhores ferramentas, juntar as melhores ideias para criar algo que realmente faça sentido, seja estratégico, funcional e, claro, bonito. Senão, não é design, né? Tem que ser um design bonito também. Cara, minha história com o design, ela começou fuçando mesmo nos programas e ferramentas. Na época era o Photoshop, fazendo realmente ali montagens, aquelas montagens meio toscas, desenhos diferentes. Mas eu descobri que era muito legal e depois futuramente descobri que dava para trabalhar com isso, ganhar dinheiro fazendo as montagens. E aí depois disso tudo, claro, fui estudar, faculdade e tudo mais, eu descobri realmente uma paixão de traduzir problemas de forma visual. Eu descobri que treinando o nosso olhar, treinando o nosso senso estético, né, para conseguir criar materiais gráficos elegantes, diferentes, atrativos, criativos, a gente poderia fazer isso, né, que a gente gosta de fazer,
e ser bem pago por isso. Então foi aí que eu descobri o design como paixão, como profissão e tenho atuado nessa área dessa forma. Sobre processo criativo e rotina, hoje eu tenho a gente vai criando alguns padrões e alguns processos, né? Eu gosto de dizer o seguinte, que eu sempre começo entendendo qual é o problema. É o primeiro passo ali que eu sempre faço antes de começar qualquer projeto, de uma certa forma desmiuçar o briefing, entender o que aquele projeto está querendo, qual que é a demanda por detrás ali, o que ela está pedindo, e da melhor forma o que eu puder fazer de perguntas, eu consigo pegar para extrair isso, né? Após isso eu vou para um processo de referências, né? Buscar entender qual que é a demanda e depois buscar inspirações para resolver. Então aí é um processo que acaba fazendo parte do processo criativo não só para um projeto, mas do dia a dia. Está sempre exposto a ferramentas, está sempre exposto a bons projetos, isso vai ajudar muito na hora de criar. E aí, na hora de colocar a mão na massa mesmo, né? A parte criativa mesmo ali, né? Eu costumo começar fazendo aquilo que é mais óbvio. O que é o mais objetivo de fazer? Eu faço e depois eu vou melhorando. Aí eu vou aprimorando, vou embelezando mais. Então acho que esse é o meu processo criativo de uma forma resumida falando, né? Buscar boas referências, começar fazendo aquilo que é óbvio, que é objetivo e depois ir embelezando e melhorando, testando, vendo se vai dar certo ou não, até chegar na aprovação. Agora sobre a rotina profissional, que eu mais gosto de fazer e coisas que às vezes são um pouco chatas, né? Eu acho que no dia a dia, né, eu tento dividir de duas formas. Primeiro é o tempo de resolver partes mais burocráticas. Às vezes é responder o e-mail, analisar o tempo de um projeto, fazer um trabalho mais de gestão ali mesmo das demandas, organizar o que vai ser feito, o que não vai ser feito, olhar se está faltando alguma coisa, se está faltando cobrado, o que está faltando, separar referências, separar materiais. Tudo isso faz parte, né, da vida do designer aí, tem que ter essa parte meio que de gestão, de tempo mesmo e de estrutura. Então eu divido dessa parte, talvez é uma parte mais chata, porque é mais burocrática, você não está só criando, não está mexendo com ferramenta, é mais organização. A separar pastas, separar a parte de downloads, deixar ela limpa, coisas nesse sentido. E aí depois eu separo para um segundo momento, que é a parte onde a gente vai criar. E aí entra o processo criativo, né? Que é buscar referências, ver qual que é a demanda do dia, atacar ela, criar, salvar, exportar, toda essa parte. Cara, sobre softwares favoritos, hoje vou falar do meu dia a dia, tá? Eu trabalho principalmente com o Figma, que é uma das ferramentas hoje mais completas, versáteis aí para a gente poder trabalhar com materiais, principalmente de sites. Além disso, do pacote Adobe, o Photoshop e Illustrator. São as três ferramentas que eu mais utilizo no dia a dia. Atualmente as que eu gosto também, tenho facilidade. E agora com inteligência artificial tá ficando mais obsoleto, né? O pessoal tá deixando as ferramentas indo só para a parte de inteligência, mas você conseguir utilizar a inteligência dentro dos programas é o que diferencia o design do outro. Sobre projetos favoritos, cara, eu acho difícil colocar um projeto como favorito, porque todos os projetos são desafiadores. Mas eu talvez não colocaria um projeto em si, mas eu gostaria de falar um projeto que eu tenho como favorito de fazer, que é o quê? Aquele projeto que a gente participa dele de ponta a ponta. Né, a gente participa da criação, às vezes o cliente vem com o nome já pronto, né, a gente vai participar da criação da marca, da identidade visual, consegue imprimir ali um pouco da essência do cliente com o nosso estilo criativo, trabalhar o material gráfico da identidade visual dele, e aí o cliente também contrata o site, a gente consegue imprimir a identidade visual que foi criada para dentro de um site, faz algo bem linkado. Aí depois disso, materiais de papelaria, a arte das redes sociais, toda a parte comunicativa da empresa, a gente conseguir fazer isso de uma forma completa. Para mim, esse é um dos projetos para mim que eu considero como favorito, sabe? Quando a gente consegue aplicar todas essas etapas.
Bloqueio criativo e inspirações. Essa é uma parte difícil. Mas o que acontece? Bloqueio criativo, realmente para fugir dele tem que dar um reset. Não tem jeito. No dia a dia, né, quando surge essa questão de ficar travado, eu tento realmente levar a mente para outros lugares, explorar outras coisas, desligar um pouco, né, daquele dia, né, daquela tarefa ali, pensar em outras coisas. Ou às vezes ir para um lado mais simples, sabe? Fazer mais rascunhos do que fazer o que precisa ser feito. Pegar a mesma demanda, mas fazer rascunho dela do que fazer no programa ali. E dessa forma, né, enfrentar o desafio que precisa ser resolvido. Além disso, é levar a mente para um outro lugar. E com relação à inspiração, acho que é muito importante estar linkado com o bloqueio criativo, porque quanto mais a gente está exposto a boas referências, né, quanto mais a gente está exposto a estudar mesmo sobre o design, o tipo de trabalho que eu mais gosto de fazer, se é site, se é arte para redes sociais, se é marca, se é embalagem. Quanto mais eu estou exposto a isso, mais a minha mente vai funcionar e vai procurar ideias fáceis para me resolver isso. Então, digamos que eu vou ficando bom. Quanto mais eu pesquiso, eu vou ficando bom. Eu vou ficando com o meu olhar mais apurado também. Então eu parto por esse princípio de sempre buscar inspirações, seja no Behance, seja no Pinterest, seja no Dribbble. São 3 lugares onde eu busco inspirações diárias e tento acompanhar. De perfil, hoje eu acompanho muitas agências, né, que trabalham com o que eu faço hoje, que está voltado para sites, sistemas, o UI UX Design. Mas é importante estar sempre se alimentando disso para você estar sempre com o olhar e o senso estético apurado, sabe? Vamos lá, tentar responder a pergunta 3 de uma vez. O que me move, o que motiva, desafios e como a Prumo nasceu. Cara, eu descobri no design uma oportunidade realmente de traduzir aquilo que eu gosto de fazer, de criação, esse lado mais da criatividade, com o lado, né, lucrativo ali, que dá pra gente trabalhar com isso e ganhar dinheiro. Para mim isso é importante, né, me move, eu consigo hoje trabalhar de uma forma leve pensando nisso, que eu faço aquilo que eu gosto. Né, e acaba que, de uma certa forma, num determinado momento, a gente precisa negar alguns projetos, né? Talvez esses sejam os desafios, às vezes falar não para alguns projetos para poder aceitar projetos que fazem mais sentido com a essência que a gente tem. Então, muitas vezes saber falar não ou falar não para determinados clientes ou projetos é importante para manter naquilo que você tem de melhor. Então, durante um bom tempo, meu desafio foi fugir um pouco de projetos de redes sociais ou projetos de papelaria, por exemplo, para conseguir focar em projetos de website, de web design, de UX design. Então, foi um desafio grande, mas que com o tempo a gente vai trabalhando nisso, nós conseguimos aprimorar, ficar bom naquilo que a gente faz. Então, eu entendo que hoje eu estou atuando numa vertente do design gráfico e foi aí que surgiu a Prumo Design. A Prumo nasceu com essa ideia, inicialmente de aprumar empresas, colocar empresas ali num alinhamento, mas juntamente com a minha esposa, que é formada em engenharia civil, ela mudou de área, foi para a área da programação, de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu fiquei com toda essa parte de design, criação, criatividade, layout, e a gente se juntou e criou a Prumo com esse objetivo de oferecer soluções de web design para empresas, onde nós conseguimos atuar praticamente em várias vertentes do design, mas principalmente na parte de estratégia, a parte criativa, fornecer um site, um sistema, ou uma identidade visual que faz sentido, que posiciona a empresa. Então essa foi a nossa principal inspiração. Tá ligado com o nosso propósito? Sim, nosso propósito é justamente trazer essa comunicação leve, trazer essa comunicação viva, de maneira correta, de maneira criativa. Então, como principal foco que a gente tem hoje é trabalhar com a parte de criatividade. Não só entregar projetos legais, estéticos, funcionam, mas sempre entregar uma pitada ali de criatividade. Essa é a nossa missão, nosso propósito hoje, e o design acaba contribuindo com tudo isso.
Vamos lá, conselhos que eu poderia dar para designers, né, que estão começando, que estão estudando, que estão aprimorando. Acho que o principal conselho é continuar estudando. É muito importante continuar estudando, não só de forma teórica, mas estudar de forma prática também. É realmente pegar os ensinamentos e colocar na prática, realmente fazer rascunhos, fazer testes e fazendo. Nesse caminho você vai descobrir qual que é o seu lado mais forte, se é trabalhar com marca, se é trabalhar com site, se é trabalhar com vídeo, se é trabalhar com embalagens, mas é fazendo, é errando, é testando e não desistir. Às vezes as pessoas têm uma tendência a ignorar os detalhes, mas é nos pequenos detalhes que faz um design bem atrativo e diferente. Então, se eu pudesse deixar alguns conselhos, seria esse: continue estudando, se preocupe com os detalhes, busque muitas referências, tenha uma organização com as referências que você guarda. Exemplo, se você tem um lado forte de trabalhar, por exemplo, com embalagens, ou trabalhar com site como eu trabalho, tem uma pasta que você consiga armazenar só referências de sites e tem uma pasta organizada para fazer isso. Exemplo, uma página de sites, sei lá, da área médica, uma página de sites da área de alimentação. Mais a fundo ainda, se pudesse guardar somente sites ou somente referências que tem uma hero banner, uma capa principal legal, eu vou guardando em pastas separadas. Por que isso tudo? Porque lá na frente eu vou precisar. E às vezes o cérebro da gente quer localizar uma coisa, mas ele precisa saber onde está. E se eu consigo organizar isso, quando eu vejo aquilo legal e vou alimentando, eu vou desenvolvendo meu olhar. Continue desenvolvendo o seu olhar para que na hora que você for criar algo, for realmente aplicar ali todos os seus ensinos, tudo que você está estudando, você tenha uma base para poder puxar. Não desista e pense sempre que dá para melhorar, mas faça o simples primeiro e vai melhorando no caminho. O que fazer na prática e como desenvolver a mentalidade de um designer, um produtor visual. Eu acredito que essa mentalidade precisa estar dentro de nós, de se valorizar. Você tem que entender que você como designer, você como uma pessoa responsável por trazer a comunicação visual de forma criativa, você já é muito valorizado no mercado. Sabe, hoje, ainda mais com inteligência artificial, ferramentas que fazem as coisas com prompt, você tem que ter uma mentalidade de que eu sou criativo, eu consigo resolver problemas, eu consigo fazer materiais, eu consigo fazer coisas que uma IA não faz. Eu tenho a minha ideia, eu tenho meu senso estético apurado e eu vou continuar trabalhando nisso para quê? Para que em cada situação, cada demanda que surgir, eu consiga ter uma solução boa para aquilo ali. Como? Através dos estudos, através de referência, através da prática. Então, continuar desenvolvendo essa mentalidade vai ser muito, mas muito importante, não só hoje, mas lá na frente também, para você se destacar, para você se diferenciar de outros profissionais. Então, o que eu diria seria isso, sabe? Continua mantendo firme mesmo, forte, trabalhando, desenvolvendo, praticando, errando também, mas sempre com esse pensamento: eu sou muito mais criativo, a minha mente funciona muito mais. É claro que isso é uma mentalidade que você precisa desenvolver através de estudo, através de livros, né, através de aulas, mas com o decorrer do tempo você vê a grande diferença que isso vai causar.